Oi, gente, voltando. Oiê, tô voltando porque a minha live caiu. Sejam bem-vindas novamente. Sejam bem-vindas, eu fiquei sem áudio. E aí não consegui voltar, a live caiu, enfim, tô de volta. Chama todo mundo que a gente tá voltando, deixa todo mundo entrar de novo. Faz parte, né? Acontece. Tá tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. E agora, sinalizem se vocês estão me ouvindo, por favor. Me deem um ok se vocês conseguem me ouvir direitinho, porque tava falhando, eu tava sem áudio. E aí eu fico aguardando o feedback de vocês, se vocês me escutam. E eu tô aqui, gente, alguém me avisa se vocês estão me ouvindo, tá? Eu tava... Sim, aê, obrigada, Artemisa. Agora sim, maravilha, maravilha. Vamos lá, gente, eu tava contando pra vocês como foi que eu tive contato pela primeira vez com o método da Louise Hay. Lá na minha formação de coach em 2019, eu comentei com uma outra coach amiga, que por sinal ela foi minha monitora dentro do processo de formação em coach. E eu comentei com ela que eu tinha reumatismo, né? Pra quem não sabe, gente, eu tenho artrite reumatoide. E são dores crônicas, né? No meu caso, eu sinto dor crônica. E aí, em virtude das dores da artrite, um dia eu comentando com uma amiga que era coach, que tava ali na minha formação, eu comentei com ela sobre as minhas dores crônicas, e aí ela me indicou um livro. Ela disse: amiga, você precisa ler esse livro. E aí ela trouxe pra mim o livro Você Pode Curar a Sua Vida. Ela me indicou esse livro, tá? Quem me indicou o livro foi a Thaís. E aí a Thaís me indicou o livro Você Pode Curar a Sua Vida. E aí, na hora que eu li esse livro, gente, lá no finalzinho do livro, eu confesso pra vocês que quando ela me indicou, ela falou assim: Aline, compra o livro. E no final do livro, ele tem uma relação entre doenças, ó lá. No finalzinho do livro tem uma relação entre doenças, a causa provável e um padrão de pensamento novo a ser desenvolvido. Quando ela me falou sobre isso, gente, eu comprei o livro. E imediatamente, eu confesso pra vocês, eu nem li o livro. Eu fui direto pro padrão de pensamento, entender a minha doença, né, artrite reumatoide, e entender qual era o padrão de pensamento. E eu achei sensacional. Sensacional. Mas, gente, eu não li o livro todo. Eu fui direto ali, né, dor. Eu queria aliviar a minha dor. Então, eu fui direto ali pra minha dor. Fui pra causa provável, fez muito sentido pra mim. Eu vou ler aqui pra vocês. Eu até tava com a página marcada, mas desmarquei. Eu fui direto pra dor. Depois aqui, ó, artrite reumatoide. Causa provável, gente. Profunda crítica de autoridade, sentindo-se oprimido. Gente, quando eu li isso, gente, fez tanto sentido pra mim, porque fazia sentido com o que eu tava vivendo na época, né? Isso foi em 2019. Mas eu comecei a desenvolver os meus primeiros sintomas de artrite em 2018. Então, fazia muito sentido pra mim, porque nessa época eu realmente tava com o meu crítico lá em cima. Eu tava me sentindo oprimida por mim mesma e pelas pessoas à minha volta. E aí casou total com o que eu sentia e a causa provável que o livro me trouxe. E aí aqui trazia um novo padrão de pensamento. Sou a minha própria autoridade. Eu me amo e me aprovo. A vida é boa. E aí eu comecei a fazer essa afirmação. Só que eu não tinha lido o livro. Eu fui só ali, né? Doença, gente, e totalmente imediatista, né? Então eu fui doença, causa provável, novo padrão de pensamento. E eu comecei a trazer essa comunicação. E nessa época, eu já estava fazendo tratamento médico, tá?
para artrite. E eu comecei a trabalhar com esse novo padrão de pensamento. E eu parei o meu tratamento de artrite porque eu simplesmente não sentia mais dores, né? As minhas dores foram cessando e aí eu parei o meu tratamento. E aí eu voltei ao tratamento médico, tá, gente? Eu cessei com as medicações. E aí eu resolvi ler o livro. Gente, o meu livro ele é todo marcado. Olha, vou mostrar pra vocês. As páginas são todas dobradas, sabe? Tudo marcado, porque eu achei sensacional. Eu fui realmente ler o livro. Primeiro, eu fui no imediatismo, né? Padrão de pensador, padrão de pensamento, causa provável, novo padrão de pensamento. Na sequência, eu resolvi me dar a chance pro livro. E aí eu resolvi ler o livro verdadeiramente, mergulhar nessa filosofia. E, gente, quando eu resolvi ler o livro, eu me apaixonei pela Aloísia. Eu me apaixonei pelo método, eu me apaixonei pela forma dela trabalhar coisas que eu já tinha visto dentro do coach, mas com uma forma muito amorosa, muito acolhedora e um olhar muito de eu olho pra mim mesma, né? Eu me aceito, eu me amo, eu me aprovo, eu me acolho. E isso pra mim foi assim sensacional porque era o que eu precisava naquele momento. Eu não tava me amando, eu não tava me aceitando, eu não tava acolhendo o meu momento. Né? Eu tinha tido meu primeiro filho, eu tinha saído do trabalho e eu tava me sentindo, de verdade, gente, eu tava me sentindo o cocô do cavalo do bandido, sabe? Não era nem o cocô, era a mosca do cocô. Eu tava passando por um momento que eu já contei em várias outras lives, em várias outras oportunidades aqui, de não me aceitar, de não me amar, né? Porque eu tinha um crítico muito elevado e eu tinha a minha crença de identidade totalmente distorcida. Eu acreditava que eu era aquilo que eu fazia, né? Lá na minha pirâmide do indivíduo, que é uma coisa que eu falo muito, eu tinha a minha principal crença no fazer e não no ser. Então eu acreditava que eu só merecia ser amada, vista, aprovada pelas coisas que eu fazia e não por quem eu era. E esse foi um livro que virou a chave pra mim. De cara, não tem nada a ver com o que eu faço. Eu sou digna de ser amada, vista e aceita simplesmente porque eu existo. Não porque eu trabalho, não porque eu produzo, não porque eu sou isso, eu ganho aquilo, ou porque eu mereço aquilo. Não. Eu sou digna de amor e amor principalmente auto-amor, simplesmente porque eu existo. E esse foi o meu primeiro contato com a Aloísia. E ela transformou a leitura desse livro, entender esse livro, associado ao conhecimento que eu já tinha do coach, foi o que trouxe pra mim uma visão de virada de chave, de ok, se eu não me amar, se eu não me aceitar, nada na minha vida vai funcionar. E aí eu comecei a trazer esse conceito pra minha própria vida. Isso lá em 2019, né? E aí tudo na minha vida começou a mudar, gente. Os meus relacionamentos, o meu casamento, né? A forma como eu me vi comigo mesma. Pra quem me acompanha há mais tempo, a minha relação com o meu corpo, né? Eu emagreci mais de 20 quilos depois que eu comecei a me amar, me aceitar e entender que eu sou a pessoa que precisa olhar pra mim primeiro e que eu não preciso ficar esperando que os outros me amem. Isso lá em 2019. Mas, gente, eu não sabia que existia uma formação para trabalhar com o método Louise Hay. Eu não sabia nem que existia um método. Para mim, Louise era só um livro. E primeiro eu achei que ela fosse só esse livro. Até que depois eu comecei a pesquisar mais. E aí eu fui descobrindo os outros livros da Louise. Né? Eu fui descobrindo as meditações dela no YouTube, que são sensacionais. Aí eu tive acesso ao livro dela, que é o 21 Dias para Curar a Sua Vida, que eu amo. É um livro que, pra mim, me ensinou a fazer o trabalho com o espelho. Então, foi um livro que eu comecei a trazer para os meus processos, para os meus atendimentos. E foi através da Louise, dos livros dela, que eu descobri o que eu queria trabalhar nas mulheres, né? Que foi o amor, o auto-amor, o se olhar, o se amar e se aceitar. Mas, como eu já falei, eu não sabia que existia um método.
né? Eu não sabia que esse método existia. Quem me apresentou o método da Aloíse foi a minha amiga amada, maravilhosa, que tá aqui, a Artemisa, amiga da Sinal de Vida, né? Porque foi você quem falou pra mim, amiga, existe um método, né? E aí ela me mostrou que existia um método, uma formação. E aí, gente, quando eu bati o olho na formação, eu disse, cara, é pra mim, né? Eu realmente preciso estar dentro dessa formação, tem tudo a ver com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu amo. Olá, Artemisa, dando Sinal de Vida. Gratidão, amiga, por ter me apresentado esse método maravilhoso. E aí, gente, para quem não conhece a Aloíse, para quem não conhece o método, eu vou falar um pouquinho sobre quem é Aloíse Hay, porque eu confesso para vocês que assim, meu contato foi primeiro com o livro, né? Meu primeiro contato foi com o livro, foi com entender que eu podia melhorar a minha saúde, melhorar a minha relação com a minha vida através desse livro. Então, o livro Você Pode Curar Sua Vida, eu vou mostrar 500 vezes aqui. Ele foi transformador na minha vida, porque ele fez com que eu me olhasse, né? Com que eu parasse, de verdade, gente, com que eu parasse de esperar que o outro me amasse, que o outro fizesse algo por mim, e aí eu começasse a olhar pra mim, a me amar e a entender que, cara, ninguém nunca vai fazer nada por mim, ninguém nunca vai me amar, ninguém nunca vai olhar pra mim se eu não fizer esse movimento primeiro. E aí tudo começou a partir desse livro. Mas eu não sabia quem era a Aloíse. Gente, eu comecei o processo do livro para depois entender que existia um método, para depois entender quem de fato era a Aloíse Hay. Quem foi a Aloíse, gente? A Aloíse, ela é considerada uma das pioneiras nesse mercado de autoconhecimento, de autoajuda. Vou ser muito sincera para vocês, eu não gosto do termo autoajuda. Eu gosto do termo desenvolvimento pessoal, eu gosto do termo autoconhecimento. Então, ela é considerada uma das pioneiras no mercado de autoconhecimento, né? Ela é americana, foi nascida em Los Angeles, nasceu em 1926. E a história de vida dela é sensacional. Porque a Aloíse, ela não tem formações, ela não é psicóloga, ela não é terapeuta formada, ela não é psicanalista, mas ela teve uma história de vida onde ela vivenciou a mudança na vida dela, ela vivenciou a mudança de padrão de pensamento, ela vivenciou tudo aquilo que ela trouxe como método. E através da vivência que ela teve com outras pessoas, que eu vou já contar qual foi, e com a própria vida dela, ela desenvolveu um método lindo. Então, esse, na minha opinião, é o maior diferencial dela, porque ela não veio só do embasamento teórico. Gente, teoria é importante? É. Mas quando você traz isso para a prática, quando você vivencia na sua vida a mudança, quando você traz a mudança para você e você traz a mudança na vivência da vida de outras pessoas, isso é muito mais poderoso do que só ficar lendo 500 bilhões de livros. Então esse é o maior diferencial que eu vejo da Aloíse. Ela saiu da teoria, ela saiu daquele método de só estudar, de só livro, de só conhecimento teórico. Ela veio para a prática e ela viveu isso na vida dela, né? A Aloíse, ela teve uma infância muito difícil, né? Uma infância triste. Gente, ela foi uma criança que foi abusada dos 0 aos 15 anos de idade. E dos 0 aos 15 anos ela foi abusada pelo padrasto dela, ela foi abusada por um vizinho, ela foi abusada física e sexualmente. E após sofrer tantos abusos, ela decide fugir de casa e decide viver a vida dela, né? Buscar mudanças na vida dela. Ela não aguenta mais e ela foge de casa, né? Imagina uma criança que é abusada dos 0 aos 15 anos de idade, o quanto que essa pessoa sofreu na vida dela. E depois de ter sofrido tanto abuso, ela foge de casa, ela vai trabalhar como modelo, ela era uma mulher linda, mas ela não se amava, ela não se aceitava, ela tinha dificuldades em olhar para ela mesma e se sentir digna de amor. Tudo isso porque ela tinha sofrido muito abuso, ela tinha sofrido muitas críticas, porque o vizinho dela que abusava ela foi preso, e aí os adultos em volta dela diziam para ela que ela era a culpada pela prisão. Então imagina a carga emocional que essa criança e essa adolescente viveu.
Então ela carregou todo esse peso de não se amar, de não se aceitar, de não se sentir digna e merecedora da própria vida, do amor. Então ela sofreu um peso, uma carga emocional muito forte. E dentro desse peso, desse sofrimento, dessa carga emocional, ela veio construindo com falta de amor próprio, com não perdão, com medo, né? Ela carregou tudo isso, raiva que ela não se permitiu liberar. Com tudo isso que ela foi acumulando, ela veio de uma vida de relacionamentos frustrados. Então, mesmo sendo linda, mesmo sendo desenrolada para a vida, ela só se metia em relacionamentos frustrados, né? Em relacionamentos abusivos. Ela conseguiu casar, mas depois de anos de casamento, onde ela achou que tudo daria certo, um casamento maravilhoso, 14 anos depois, onde ela pensou, agora minha vida vai dar certo. Aí o marido dela larga ela, entra num novo casamento, ou seja, ela tinha um padrão que vinha se repetindo na vida dela. Por que ela tinha um padrão de relações abusivas, de relacionamentos que não davam certo, que eram infelizes, de relações onde ela sempre se via como não amada, como não valorizada, porque essa era a forma como ela se via, né? A Louise sofreu muito, e aí ela não se sentia merecedora de amor, ela não se sentia digna, ela não se amava, e por não se amar, ela atraía para a vida dela situações, pessoas, momentos de vida que reforçavam a crença dela de que ela não é digna de amor, não é digna de ser amada, de ser vista, não é digna da abundância, não é digna de prosperidade. E aí, após ela se separar do marido, ela recebe um convite de uma amiga para conhecer, para ir numa palestra. E lá nessa palestra ela ouve, gente, detalhe, a amiga dela que convidou ela para ir para a palestra não foi, largou ela sozinha lá na palestra. De última hora a amiga faltou, mas como ela já estava lá na porta da palestra, ela quer saber, eu vou entrar nesse negócio, né? E aí ela entrou para a palestra e lá ela ouve dizer que, olha, ela ouve uma pessoa palestrando falando assim: se você for capaz de mudar os seus pensamentos, você será capaz de mudar a sua vida. E foi essa frase que fez com que a Louise mudasse a vida dela, porque ela pensou, cara, a minha vida vem dando errado há anos. Tudo na minha vida vem numa sequência de erros. Então, se alguém está me dizendo que só mudando os meus pensamentos eu vou ser capaz de mudar toda a minha vida, por que não experimentar? E foi exatamente isso que a Louise fez. Ela decidiu experimentar, mudar os padrões de pensamentos dela, né? E aí ela começou a buscar essa mudança de padrões de pensamento, ela começou a estudar, ela se tornou palestrante nessa área, né? Que na época lá nos Estados Unidos era chamado de ciência da Igreja da Cura, Igreja da Ciência e da Cura, Igreja da Ciência e da Mente. Gente, fugiu o nome agora. Mas era isso, ela começou a estudar e palestrar e dar cursos e falar sobre isso, né? E aí, nesse grupo onde ela estudava, onde ela palestrava, ela se tornou uma mentora e ela começou... Vou deixar, Adri, a live salva, tá? E aí ela começou, gente, valeu, amiga, Ciência da Mente. Igreja da Ciência da Mente. Gratidão, Artemisa. Eu anotei aqui, já tinha perdido até onde eu tinha anotado. E lá na Igreja da Ciência da Mente, ela começou a trabalhar como uma mentora. Então, ela fazia atendimentos individuais. Nesses atendimentos, gente, ela começou a fazer anotações. Então, ela começou a perceber que existia um padrão de pensamento para cada doença que as pessoas vinham trazer para ela. Foi aí que ela desenvolveu o que eu falei para vocês lá no começo da live, né? Ela desenvolveu isso aqui, ó, que é a doença, o padrão de pensamento, a possível causa. Vai ficar salva, vai ficar salva.
foi ouvindo, de tanto atender pessoas e ouvir, por exemplo, eu desenvolvi reumatismo, eu vou trazer o meu exemplo, eu tenho artrite reumatoide. E a pessoa começava a falar da vida dela. E aí ela começou a perceber que todas as pessoas que desenvolviam artrite, né? Todas as pessoas que desenvolviam artrite, a grande maioria trazia problemas relacionados a não se sentirem, a serem críticas, a terem uma autocrítica muito grande, muito elevada. Então ela começou a ouvir esses padrões, né, a anotar, e ouvindo tudo isso, ela desenvolveu o seu primeiro livro, que foi o livro Você Pode Curar o Seu Corpo, né? Cure o seu corpo. E esse livro, gente, ela desenvolveu lá na cozinha da casa dela, ela escreveu o livro e resolveu ela mesma, sozinha, fazer 5.000 cópias desse livro e compartilhar esse livro, porque ela entendeu que esse conteúdo poderia ajudar muitas pessoas, né? Porque ali ela já tinha um conteúdo fantástico, né, gente? Imagina você pegar um dicionário, porque eu falo que isso aqui é um dicionário mesmo, né? Dicionário mente-corpo. Você pega um dicionário e você entende a doença, você entende o padrão e você entende como mudar esse padrão de pensamento. Sensacional! E ela desenvolveu isso atendendo pessoas, ouvindo pessoas e anotando o que ela trouxe desses padrões de atendimento. Então foi assim que ela começou a desenvolver esse método. Lilian, amiga, esse foi o livro que mais virou chaves na minha vida. Por isso que na hora que eu entendi que existia um método, é pra mim esse método, né? Então foi assim que ela começou a desenvolver esse método. Ela começou, depois de desenvolver o método, ela começou a trabalhar, a expandir e a levar esse trabalho para grupos. Então ela começou a trabalhar com doentes, nessa época, os aidéticos, ela começou a desenvolver um trabalho com aidéticos. Ninguém sabia nada sobre AIDS naquela época, mas ela começou a entender que existia um padrão de pensamento que fazia com que as pessoas tivessem aquela doença, né? E aí, entendendo desse padrão de pensamento, ela começou a trabalhar um processo onde as pessoas começavam a trabalhar a autocura, o perdão, o amor próprio. E ela começou a fazer esse trabalho lindo com os aidéticos naquela época. Que, gente, hoje em dia, a gente sabe que a AIDS não pega assim. Mas lá na década de 80 não era assim, né? Os aidéticos eram como os leprosos, ninguém chegava perto. E ela sentava no meio, ela abraçava, ela se conectava. Então ela entendia muito sobre cura, sobre amor. Ela tinha amor, né? E ela fala de uma frase que é sensacional, né? Dentro do coração de cada um de nós existe amor que é capaz de curar o mundo, mas a gente começa curando nós mesmas. Essa é uma frase dela que eu amo. E começou exatamente assim. Dentro desse processo dela já estar atendendo, dela já ter escrito um livro, ela mesma se descobriu com câncer. Então percebam que assim, ela já vinha atendendo pessoas, ela já vinha falar sobre padrões de pensamento, sobre poder curar a própria vida, e ali ela mesma se percebe vivendo um câncer. E olha isso, gente, olha o quanto é profundo, porque isso faz com que a gente enxergue, principalmente nós meninas aqui da live, que já trabalhamos com desenvolvimento pessoal, com outras pessoas, faz com que a gente pare para analisar de que somos seres humanos, que nós somos perfeitos dentro das nossas imperfeições. E a Louise viveu muito isso, porque ela, como uma pessoa que falava de autocura, já pensou, meu Deus, se ela entra na noia de que horror, eu falo de autocura e agora eu tô doente, isso não é possível. Mas não, ela entrou na mentalidade correta, de olha só, se eu falo de autocura, né, eu falo sobre se amar e poder se curar, e eu tô vivendo um processo onde eu preciso começar a olhar para as minhas dores, é porque eu também sou humana, eu também tenho dores, eu também preciso vivenciar o meu próprio método. E aí ela descobre um câncer, ela vai ao médico e os médicos sugerem para ela uma cirurgia e ela pede ao médico 6
meses, né? Ela pede ao médico 6 meses, onde ela vai ficar reclusa e ela começa, nesse processo de 6 meses, ela começa a aplicar nela mesma o próprio método dela. Ela começa a trabalhar o quê? Perdão, liberação de emoções tóxicas, né? Ela começa a trabalhar afirmações positivas, ela começa a se amar profundamente. Além disso, gente, ela vai buscar outras terapias integrativas, que é importante falar que ela não se cura de um câncer sentada numa cadeira, de olhos fechados. Ai, porque na infinidade do mundo onde estou, tudo é perfeito, pleno e maravilhoso e eu estou curada. Não, né? Não é assim. Ela começou a trabalhar tudo aquilo que era preciso ser trabalhado. A liberação de raiva, a liberação de medo, perdão, olhar para as sombras dela. E é aí que ela começa a desenvolver toda a vivência desse curso de 2 dias. É aí que ela começa a desenvolver esse método dela, né? É porque ela vive na pele. Ela viveu na pele dela a cura de um câncer, né? Foram 6 meses trabalhando perdão, trabalhando liberação de sentimentos tóxicos. E aí, trabalhando tudo isso, ela se curou de um câncer. Câncer esse que ela teve no útero, tá, gente? E aí, vamos lembrar que eu falei lá no começo da live que ela foi uma pessoa, ela foi uma criança, uma adolescente que foi abusada sexualmente dos 5 aos 15 anos. E olha só, como nada nesse mundo é coincidência. Uma criança que é abusada, foi abusada, ela desenvolveu câncer aonde? Aonde? No útero. Lá na região onde ela sofreu dor, aonde ela registrou, aonde ela guardou a raiva, né? Onde ela guardou todas as dores dela. Então, isso também está muito relacionado da relação mente-corpo, né? Dentro desse período onde ela ficou 6 meses ali, se tratando, se cuidando, é muito importante falar que ela não ficou, eu vou repetir, ela não ficou meditando, ai, porque agora eu medito, eu tô curada. Não é isso. Além dela olhar para as sombras dela, além dela olhar para as dores dela, ela buscou alternativas, ela buscou várias integrações, e aqui é o ponto-chave, né? Integrar mente e corpo. Então ela parou, ela começou a ouvir o corpo dela, ela começou a melhorar a alimentação dela, a respeitar o tempo do corpo, a entender o que o corpo está pedindo, se você precisa de descanso, se você precisa se mover mais. Isso é integrar mente e corpo, né? E eu vou já falar, porque essa para mim é a lista de benefícios do que o processo pode trazer. Mas eu não posso falar do método sem falar de quem foi a Louise e de como ela desenvolveu todo esse método, né? Ela desenvolveu atendendo, ouvindo que se ela mudasse o padrão de pensamento dela, ela podia mudar a vida dela. E aí ela começa a experimentar essa mudança de padrão de pensamentos na vida dela. 2, ela começa a atender pessoas, né? E aí ela começa a falar sobre mudança de padrão de pensamento e ela começa a catalogar, gente, a palavra é essa. Ela começa a catalogar, né? As doenças que as pessoas começavam a trazer com os padrões de pensamento comuns que ela ouvia de todas as pessoas que ela atendia, né? Ela atendia centenas de pessoas, entendeu? Milhares de pessoas individualmente. E aí ela começa a catalogar isso. E aí ela começa a trabalhar, a fazer trabalhos em grupo, ela começa a atender diabéticos, né? A atender pessoas com câncer, isso também faz parte do trabalho dela. E aí a próxima etapa de desenvolver o método dela foi vivenciar no próprio corpo, na própria vida dela, o câncer. Ela mesma desenvolve um câncer e aí ela começa a aprofundar o método dela, a trabalhar nela mesma a autocura, o amor próprio, se olhar, se enxergar, se respeitar, se valorizar. Então passa por tudo isso o desenvolvimento desse método. E olha como é um método rico, né? Porque ela precisou viver na própria pele dela e isso faz parte do método. Você entender que tudo aquilo que você vive na tua vida te traz para um momento que você vive hoje,
né? Então, os momentos de dor, de angústia, de sofrimento que você teve na tua vida faz parte de um propósito. E ela entendeu que ela precisou viver a dor, viver o sofrimento, né? Para que na vida adulta ela pudesse curar, libertar e transformar a vida de tantas pessoas no mundo, né? Hoje o método da Louise está em mais de 40 países, mas só foi possível através de tudo que ela viveu. Então ela entendeu tudo isso, ela liberou o perdão, ela passou por tudo isso para ter a vida que ela tem hoje. Que ela tem hoje não, né, gente? Porque a Louise faleceu, mas para ter o legado que ela deixou hoje, né? A Louise faleceu em 2017, tá? Mas deixou um legado lindo, com um método sensacional, vários livros. Vou recomendar o livro de novo. Nunca teve contato com o método? Leia o livro, né? Leia Você Pode para a Sua Vida, porque é um livro sensacional. Quais são os diferenciais desse método, tá? Vou falar aqui do meu entendimento. Do que eu pontuo como principais diferenciais desse método. Na minha visão, que venho do coach, venho do PNL, da PNL, que não sou da área de terapias, porque a maioria das pessoas que hoje trabalham com o método da Louise vem da área da psicologia ou das terapias integrativas, e essa não é a minha área, né? Eu venho do coach, eu venho da PNL, eu venho do método que a gente é muito da ação, do fazer, do realizar, e não de ficar olhando para a dor, para o problema. São áreas diferentes, né? Complementares, porém diferentes. E aí, quais são os pontos que eu, Aline, entendo como principais diferenciais do método da Louise e que são os pontos que podem transformar a vida das pessoas que se abrem e que vivenciam esse método. Primeiro ponto, amor próprio incondicional. Gente, se alguém puder digitando aqui, eu vou ficar mega feliz. Artemisa, amiga, deixa eu te fazer de assessora de live. Se você puder, se você tiver condições, vai digitando os pontos que pra mim são os principais, porque senão eu fico falando e digitando, fica ruim. Mas o primeiro pra mim é esse aqui, ó, amor próprio incondicional. Pra mim, esse não é só o primeiro ponto. Esse é a raiz do método da Louise, né? Obrigada, Lilian. A raiz do método, o método todo se baseia no amor próprio incondicional. Tudo que ela vai trabalhar dentro do método, ele vem dessa raiz. A Louise trabalha amor próprio incondicional. Aline, o que é amor próprio incondicional? Amiga, essa foi a chave que virou pra mim, na minha vida, lá em 2019, quando eu li esse livro pela primeira vez. Que é entender que eu, que a Lilian, que a Dani, que a Artemisa, que a Marlene, todas nós somos dignas de ser amadas simplesmente porque nós existimos. Olha isso, como é lindo. Amiga, eu, você, todas nós somos dignas de ser amadas pelo simples fato de existirmos. Você não precisa fazer nada, você não precisa se sacrificar em nada, você não precisa conquistar nada, você não precisa seguir nada na tua vida. Você existe, você é digna e merecedora de amor. Que amor é esse? Acima de tudo, o seu próprio amor. Porque nós fomos criadas e condicionadas a se amar quando? A se amar se. Eu me amo quando eu conquisto alguma coisa. Eu me amo quando eu sou boa em algo. Eu me amo, desde criança a gente aprende isso, né? Eu me amo quando eu tiro uma nota boa na escola. Eu me amo quando eu ganho muito dinheiro. Eu me amo quando eu alcanço uma meta. E quando você começa e aprende a se amar incondicionalmente. O que é se amar incondicionalmente? É se amar independente de quem você seja hoje. Independente das conquistas que você vem tendo. Independente de como a tua vida vem sendo. Se você tem tido grandes realizações ou se a tua vida hoje tá estagnada. Quando você começa a olhar para você e se ama incondicionalmente. Simplesmente, por respirar. Se você respira
tá viva. Você é digna de amor. Você é digna do seu próprio amor. Você é digna, meu amor, do amor de Deus, do amor do Criador, daquele que te fez. Ele te ama simplesmente porque você existe. Você não precisa fazer nada para merecer o amor de Deus. Nada, 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 nada. Você nasceu, você ama, você nasceu, respirou, Deus te ama por isso. E isso é amor incondicional. Então, quando você aceita que você é digna de amor, do seu próprio amor, do amor de Deus, do amor da vida, simplesmente porque você existe, você começa a mudar a forma como você se olha. Você começa a se sentir merecedora de muito mais. E aí, por se amar incondicionalmente, por entender que você merece, você simplesmente existe, você merece se amar, simplesmente porque você existe, Deus te ama. Ele te fez para ser merecedora do amor. Simplesmente porque você existe. Olha que coisa mais linda, gente. Vamos combinar. Você já ouviu isso em outro método? Que você é merecedora do seu amor e do amor de Deus? Simplesmente porque você existe. Isso é sensacional. E essa é a raiz de todo o desenvolvimento do método. E aí, por eu me amar incondicionalmente, eu me sinto merecedora. E esse, para mim, é um grande ponto de virada de chave desse método. Eu me amo tanto, eu me amo tão incondicionalmente que eu sei que eu mereço. E eu sei que eu mereço, gente, isso é bíblico. Tá lá em João 10:10. Deus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. É bíblico. É bíblico. Então, nós somos merecedores, mas eu só me abro para todo merecimento quando eu me amo. Se eu não me amo, eu não me sinto merecedora. Entende isso? O merecimento, ele vem do alto amor. Se eu não me amo, se eu não me olho como uma pessoa digna de ser amada, como é que eu sou digna da abundância da vida? E isso é bíblico, amiga, amor da minha vida. É bíblico. Deus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Mas eu só me abro para a abundância. Eu só entendo que eu sou merecedora do amor, que eu sou merecedora da riqueza, que eu sou merecedora da prosperidade, que eu sou merecedora da saúde, que eu sou merecedora de um bom trabalho, que eu sou merecedora de uma vida de qualidade. Eu só entendo que eu sou merecedora quando eu me abro para o amor próprio, para o amor incondicional. Entende? Porque as pessoas têm uma visão distorcida. Primeiro eu preciso fazer para depois eu merecer, para depois eu me amar. Tá tudo errado. Primeiro eu me amo, olha como é invertido. Primeiro eu me amo. Por eu me amar, eu me sinto merecedora. Por me sentir merecedora, eu começo a realizar na minha vida. Entendem como é completamente ao contrário? É totalmente ao contrário. Mas a gente aprende assim. Eu faço, depois eu faço, eu mereço. Depois que eu mereço, aí sim eu me amo. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Então esse é um método que vem para você aprender a primeiro se amar. E aí quando eu me amo, eu me abro para o merecimento. Quando eu me abro para o merecimento, eu começo a conquistar, a galgar muito mais na minha vida. E aí, por eu me amar, eu também consigo liberar perdão. Só quem se ama incondicionalmente. Amiga, se tu veio para essa live com papel e caneta, já anota, porque essa aqui é uma chave tremenda. Tremenda. Pode botar aqui, bota o sinalzinho da chave, começa a digitar a chavezinha aqui pra mim, que eu quero ver a chavezinha subindo agora. Porque essa aqui é uma chave tremenda que eu vou compartilhar agora, tá? Só quem se ama incondicionalmente é capaz de liberar perdão. E eu vou te dizer por quê. A falta de perdão é uma punição. Pode anotar aí, ó. Falta de perdão é igual a punição. E você tá falando de perdão a quem, Aline? De perdão, só auto-perdão? Não, amiga. Eu tô falando de perdão no geral. Se você não se perdoa, se você não perdoa o outro, você está se punindo.
Falta de perdão é igual a punição. Falta de perdão é igual a punição. Quando eu não libero perdão para mim mesma, eu estou me punindo. Quando eu não libero perdão àquela pessoa que me fez muito, muito mal, e eu fico achando que é ela que eu estou prendendo, na verdade, que é ela que eu estou punindo, na verdade, eu estou punindo a mim mesma. Então, quando eu não perdoo ao outro, eu estou me punindo. Então, falta de perdão, amiga, é punição. Só quem se ama incondicionalmente é capaz de se perdoar e, acima de tudo, é capaz de perdoar ao outro. Liberar perdão é um ato de auto-amor. Liberar perdão não tem nada a ver com eu ser boazinha. Liberar perdão não tem nada a ver com eu ser conivente com o que o outro faz. Liberar perdão, amiga, tem muito mais a ver com egoísmo. Eu me amo tanto que eu perdoo o outro. Ele é um filho da puta, mas eu tô perdoando ele. Porque perdão é egoísmo, é olhar pra mim e dizer: eu não mereço carregar essa corrente. Eu não mereço carregar o peso do que o outro fez comigo. Por isso, eu libero perdão pra ele. Eu corto essa culpa, eu corto essa punição. Entendem? Não tem nada a ver com ser boazinha. Perdão tem a ver com você. Perdão é egoísmo. Falei, vou continuar falando isso. Perdão é um ato de egoísmo. Eu me amo tanto que eu perdoo até as piores pessoas da minha vida. Porque não tem nada a ver com ele, tem tudo a ver comigo. Eu não mereço carregar isso. Então, se você não consegue perdoar o outro, olha aqui, ó, olha no meu olho. Eu amo olhar você no olhinho. Vai com Deus, Lilian. Eu amo olhar você no olhinho. Se você não consegue, olha no meu olho agora. Se você não consegue perdoar a outra pessoa, se você não consegue perdoar o coleguinha, a mamãe, o papai, o marido, o ex-namorado, ou alguém que te fez mal nessa vida, não ache que você está punindo a outra. Você está punindo a você mesma. Anota isso e vira essa chave na tua vida, tá? Chavezinha de hoje. Então, mais um ponto aqui. Primeiro ponto, amor incondicional. Segundo ponto, eu me amo tanto que eu me sinto merecedora. Terceiro ponto, eu me amo tanto que eu perdoo, né? Quarto ponto dessa filosofia sensacional. Eu me amo tanto que eu aprendo a escutar o meu corpo. Conexão corpo e mente. Isso pra mim foi, olha, gente, uma chavona que não virou na leitura do livro, tá? Eu não consegui virar a chave do corpo e mente na leitura do livro. Corpo e mente, pra mim, virou lá na minha imersão de 8 dias, lá na minha formação. Lá eu entendi o poder de conectar o meu corpo e a minha mente, de silenciar. E olha que eu já medito há anos, mas eu entendi ali a meditação com uma outra visão, né? Aprendi a escutar mesmo os sinais que o meu corpo me traz, né? Que não são só sinais de sofrimento. Olha lá, vira no retiro, é isso mesmo. Vira no retiro. Gente, quando você faz o evento de 2 dias, o workshop, vira todas as chaves de se conectar com o seu corpo. Foi lá que eu virei a chavinha do conexão corpo e mente. O que é conectar corpo e mente? Gente, tudo aquilo que eu penso, eu sinto. Isso aí eu já sabia lá do coach, eu já sabia. Pensamento gera sentimento e os sentimentos geram comportamentos e tudo mais. Ok, eu já sabia disso. Matriz de formação de crença, né? Para os meus amigos coaches daqui. Mas lá eu entendo isso de uma forma mais profunda, mais alinhada mesmo, entre tudo aquilo que eu não libero no meu corpo, toda mágoa, todo ressentimento, toda palavra que eu não falo, toda dor que eu engulo, né? Tudo aquilo que eu vou engolindo mesmo, que eu não coloco pra fora, o meu corpo encontra uma forma de manifestar. Então isso eu entendi muito dentro do método da Louise. Então a frase pra mim de conexão corpo e mente, isso mesmo, Josi, eu vivenciei na pele. Na live de amanhã, eu vou contar um pouco mais do que aconteceu comigo lá no evento,
porque eu vivenciei mesmo na pele a conexão corpo e mente. Mas, voltando pro que eu dizia, que a frase pra mim é o seguinte: tudo aquilo, a palavra, o que a boca cala, o corpo expressa. Então, tudo aquilo que a boca cala, a raiva que você sentiu e não se permitiu expressar, a vontade que você teve de chorar, a dor, o medo, a angústia, a frustração, e que você não chorou, você engoliu, né? A culpa que você sente e não se permite liberar, o não perdão e por aí vai, sentimentos tóxicos que você vem acumulando e guardando a vida inteira dentro de você. E que tá aí, tá preso, que você nem sabe mais que tá preso, porque são tantos anos acumulando que você nem percebe que estão aí ainda presos dentro de você. Tudo isso o corpo encontra uma maneira de manifestar. O que a boca não fala, o corpo manifesta. O que a boca cala, o corpo fala. Né? A frase é essa, eu tava buscando a frase aqui na minha cabeça. O que a boca cala, o corpo fala. E isso ficou muito, muito, muito claro pra mim na vivência, lá no workshop, na vivência de 2 dias. Olha lá, o ressentimento se manifestou em um câncer no meu corpo. É exatamente isso, gente. Então, tudo aquilo que a gente cala, o corpo fala, né? O que eu fui guardando pra mim, o meu corpo achou a forma de manifestar e veio pra mim na forma de artrite, né? O não perdão, o ressentimento, a autocrítica, que eram coisas que eu trazia pra minha vida e que eu não falava, não contava pra ninguém, não me abria. E aí o corpo foi calando, foi acumulando, e qual foi o resultado? Uma artrite severa, que eu falo muito pouco sobre isso aqui na rede social, só realmente quem é do meu ciclo de convivência sabe disso, mas eu cheguei a ter as mãos viradas para dentro, os pés virados para dentro, cheguei a precisar de ajuda para comer, né? Eu precisava que alguém cortasse o meu alimento e me desse na boca, eu precisei de ajuda para me locomover, para andar de um canto ao outro, porque a minha artrite chegou a um ponto muito severo. Chegou a um ponto muito, muito grave mesmo, das mãos virarem, os pés virarem, o corpo envergar. Eu acho que eu nunca abri isso aqui assim em live, em rede social, acho que é a primeira vez que eu tô falando disso. Mas da onde veio tudo isso? Da autocrítica, do ressentimento, do não perdão, porque, gente, o que a boca cala, o corpo fala. E eu senti isso na pele, né? Eu senti isso na pele. Então eu falo por experiência de vida, né? Que tudo aquilo que a gente fala, o corpo dá um jeito de manifestar. E aí é esse alinhamento entre o corpo e a mente, entre você permitir liberar aquilo que tá te prendendo, que tá te fazendo mal, você ouvir mais o teu corpo, você se respeitar, tudo isso faz parte do método, né, dos diferenciais que eu vejo dentro do método da Louise. Então, o primeiro diferencial que eu falei foi amor próprio incondicional. Segundo diferencial que eu trouxe aqui foi me amar, primeiro me amar, para aí sim me sentir merecedora. Terceiro diferencial, me amar e aí sim me permitir perdoar a mim mesma e aos outros. Quarto diferencial, conexão entre o corpo e a mente. E aí eu vou pro quinto diferencial desse método, que na minha visão são as afirmações positivas. Eu já trabalhava com afirmações positivas dentro do coach, né? Na minha formação em coach a gente já trabalhava com afirmações positivas, mas a Louise, ela é a prepulsora, gente, ela é a raiz, entendeu? Das afirmações positivas. Vem dela essa ideia de criar afirmações positivas. Então, quando ali você entende, você estuda na base o que são afirmações positivas. E eu entendi que, assim, é muito além do falar. Porque eu posso acordar todo dia falando, ó, eu tenho aqui uma listinha das minhas afirmações, falando, né? Eu sou valiosa simplesmente por ser quem eu sou. Eu sou valiosa simplesmente por existir. Essa é uma das minhas afirmações positivas, né? Eu sou valiosa simplesmente por ser quem eu sou. Eu sou valiosa simplesmente por existir. É uma das minhas afirmações. Mas não adianta nada eu passar o dia repetindo isso se eu não sinto
Isso, se eu não vibro nessa energia, entendem? E lá eu entendi a raiz disso, de vibrar na energia da afirmação, de vibrar na energia da palavra que você coloca pra fora. Só a palavra dita, porque assim, gente, a palavra dita, ela tem poder sim, né? Já, pra quem não leu, já oriento Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Pra mim, é um dos melhores livros que fala sobre vigiar aquilo que você fala, né? Então, a palavra dita, ela é poderosa. Mas, quando você associa a palavra dita, a vibração, a energia que essa palavra tem, aí, ó, você faz a mágica, entendeu? Porque não adianta nada eu falar assim, eu me amo e me aceito. Se eu passo o tempo todo me sentindo feia, me criticando, me xingando, e aí eu não tô me amando e me aceitando. Então, não adianta nada eu ficar falando que eu me amo e me aceito. Entende? Então eu preciso falar, eu preciso trazer a energia para aquilo que eu falo dentro da minha afirmação. E eu preciso, além disso, amiga, agir, tá? Eu preciso falar, eu preciso vibrar, mas eu também preciso agir. Essa ideia de que eu vou passar o dia inteiro falando, assim. Uma das afirmações, gente, que ela tá colada na minha mesa, né? Eu amo o meu trabalho e sou bem remunerada por ele. Eu colei na minha mesa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Vocês vão olhar aí de ponta cabeça, mas tá aqui, ó. Eu amo o meu trabalho e sou bem remunerada por ele. Tá colada na minha mesa, tá? Adianta alguma coisa eu falar que eu amo o meu trabalho, que eu sou bem remunerada por ele, eu vibrar, eu realmente sentir isso, se eu vou passar o dia inteiro aqui, ó. Aí a cliente vem, Aline, eu quero marcar uma sessão. Não, eu não vou marcar não, eu não vou te atender. E eu passo o dia de perna pro ar e não faço nada. Ah, amiga, né? Vamos combinar que não adianta você se amar, não adianta você vibrar, não adianta você fazer afirmação positiva se você não age. Não adianta se você não age. Aí é você achar que existe mágica, né? Você achar que simplesmente porque você abre a boca e fala, eu sou rica, 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 você vai ficar rica. Porque não é assim, né? Nós somos adultas e nós sabemos que as coisas só acontecem quando você entra na energia do movimento. A energia do movimento, quando você se coloca em ação, quando você começa a mover, a agir para. Isso também produz vibração, porque se eu passo o dia inteiro falando, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, e eu não faço nada, eu não tô vibrando na energia de riqueza, gente, eu tô vibrando na energia de escassez, eu tô vibrando na energia de preguiça mesmo, e aí nada vai acontecer na minha vida. Eu preciso mentalizar, eu preciso ter palavras, afirmações nesse sentido, mas eu preciso, para entrar na energia, eu preciso me colocar na energia do movimento, no agir, no sair da estaca zero. Entende? Então é todo esse movimento. Esses são para mim os diferenciais do método da Louise. Para quem chegou no final, eu vou repetir, tá? Vou fazer o resumão, porque eu sou a mulher do resumo, eu amo resumir em tópicos. Então, para mim, quais são? Se alguém puder colocar todos aqui numa sequência, fica show. Quais são, para mim, os diferenciais do método da Louise? 1. Amor incondicional. 2. Eu me amo tanto, por isso me sinto merecedora. 3. Eu me amo tanto, por isso eu me perdoo e perdoo aos outros. 4. Eu me amo tanto que eu conecto o meu corpo e a minha mente, ou seja, eu me amo e por isso eu escuto o meu corpo. 5. Eu me amo e por isso eu me coloco na energia, na vibração do fazer acontecer. Então, para mim, esses são os 5 pontos mais diferentes, são 5 maiores diferenciais do que eu vivi dentro do método da Louise, né, gente? A minha formação foi uma formação de 8 dias, sensacional, para que eu pudesse vir e pudesse trazer como conteúdo agora o workshop de 2 dias, que gente, uma vivência linda, cheia de amor, é o que eu falo. O principal dentro do método da Louise é o amor, é você,
olhar, repito, vou repetir, gente. Vocês estão pedindo para repetir, eu vou repetir. Vamos lá. Passo 1. Amor próprio incondicional. Primeiro diferencial desse método, ok? Passo 2. Eu me amo, por isso eu me sinto merecedora. Eu acho que eu mesma vou digitar. Vou falando com vocês e vou digitando. 1. Amor incondicional. 2. Eu não consigo. 2. Eu me amo e me sinto, por isso me sinto merecedora. 3. Eu me amo, por isso eu perdoo. Perdoo a mim e perdoo ao outro. 4. Eu me amo, por isso eu escuto o meu corpo e conecto corpo e mente. Eu me amo, por isso eu escuto o meu corpo e conecto corpo e mente. E 5. Eu me amo e por isso eu me coloco na energia da realização. Então esses para mim são os 5 principais pontos, os 5 maiores diferenciais do método da Louise. Repetindo aqui que para mim o mais lindo desse método é o amor. É a forma como eu vou olhar para tudo na minha vida com amor, né? Sem agressividade, sem julgamento, sem apontar o dedo, mas me amando, me respeitando e me aceitando. E uma frase que quem já me segue aqui há mais tempo sabe, que eu repito muito, que, gente, assim, amor próprio não tem nada a ver, aceitação não tem nada a ver com acomodação. Se amar e se aceitar não tem nada a ver com ficar acomodada, entende? Eu me amo tanto que eu me coloco na energia da ação. Eu me amo tanto que eu me movimento para as coisas acontecerem na minha vida. Então, para de achar que se amar, que se aceitar, que se perdoar, quer dizer que você não vai agir, quer dizer que você não vai fazer nada para mudar a sua vida. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu tenho até preguiça de gente assim. Tenho preguiça de gente assim, que fica achando que se amar, que se aceitar é ficar, eu me amo do jeito que eu sou. E como eu me amo do jeito que eu sou, eu não vou fazer nada pra minha vida melhorar. Isso não é se amar, amiga. Isso é se acomodar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu me amo do jeito que eu sou. Eu me respeito do jeito que eu sou. Por isso, eu me permito evoluir. Eu me permito avançar. Eu me permito aprender. Eu me permito mudar aquilo que precisa ser mudado para que eu tenha a vida dos meus sonhos. Entendem? Então esse papinho de eu me amo, eu me aceito e por isso eu não faço nada da minha vida, não cola com ninguém. Porque quem se ama verdadeiramente se permite avançar, se permite evoluir, se permite crescer na vida. Não fica acomodada e estagnada. Então se coloca na energia da realização. Gente, vocês têm dúvidas? Perguntas? Porque antes da gente encerrar, eu vou deixar uma afirmação. Eu vou deixar uma afirmação positiva aqui pra vocês, pra gente encerrar. Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Lembrando! Amanhã, primeiro, essa live vai ficar salva. Eu garanto que vale a pena pra quem chegou depois assistir desde o começo, porque o conteúdo foi sensacional, né? Quem ficou até o final pode confirmar que foi show. Então, a live vai ficar salva, vale a pena você correr lá e assistir. E eu falo muito, gente. Eu falei que eu ia falar 40 minutos, a live já tem mais de 1 hora. Eu sempre falo muito. Eu amo tanto o que eu faço que eu falo demais. Segundo, amanhã tem live novamente. Segunda coisa que eu quero te contar, que amanhã eu tô aqui de novo nesse bate-horário, nesse bate-canal, às 8h45. Amanhã eu vou te contar como fazer afirmações positivas. Quero trazer para você algumas afirmações e quero te ajudar a criar suas próprias afirmações positivas. Amanhã, às 8h45. Outra coisa que eu tenho aqui para te contar. Sábado, presta atenção, amiga. Sábado agora. Que dia é sábado? Acho que é dia 18. Sábado agora, dia 18, das 9 da manhã ao meio-dia. Eu e a minha parceira de vida, minha amiga Artemisa Vitória, estaremos fazendo um workshop
tá? Para você aprender a fazer o teu planejamento para 2022. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá aqui, ó. Então, ó, eu e a Artemisa vamos estar fazendo workshop online, onde eu vou te ensinar o passo a passo para fazer o teu planejamento para 2022, tá? O nome do workshop é Ativando o Sucesso para 2022. O que a gente vai trabalhar nesse workshop? Primeiro eu vou te ensinar a criar metas neurologicamente corretas. Depois a gente vai fazer mão na massa mesmo, o teu plano de ação de janeiro a dezembro, passo a passo, trimestre por trimestre. Você vai sair de lá, filha, com o teu ano montado. Terceiro ponto, eu vou te ensinar a criar as mentalizações, as afirmações, as vibrações necessárias para que você alinhe pensamento e ação e conduza aí, ó, na direção correta para o teu ano. Esse workshop vai acontecer no sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. Você vai sair de lá com um plano de ação montado, com o teu 2022 planejado de janeiro a dezembro, em todas as áreas da tua vida, tá? Link de inscrição tá na bio aqui do meu Insta, tá na bio do Insta da Artemisa também. Qualquer dúvida você pode me mandar um direct, que vai ser maravilhoso te explicar como vai funcionar, tá? São poucas vagas, eu vou te explicar por quê. Vai acontecer via Zoom, tá, amores? É pago e são pouquíssimas vagas. Por que são poucas vagas? Porque a gente vai pegar e fazer o plano de ação. Você vai sair de lá com o teu ano montado. Para sair com o teu ano montado, a gente vai pegar na mão de vocês. Então, por isso, são pouquíssimas vagas, ok? Dia 18, sábado, das 9 ao meio-dia, tá bom? Eu espero vocês lá no nosso workshop Ativando o Sucesso para 2022. Tá na dúvida ainda não criou teu plano de ação, não sabe como criar, passa a vida inteira com os objetivos na cabeça, mas nunca leva pro papel, ou pior, até coloca no papel, mas não sabe como fazer acontecer, vem pro workshop que a gente vai traçar o plano, a gente vai criar metas neurologicamente corretas, traçar o plano de ação e depois conciliar com as afirmações e a mentalização correta para que você saia com o ano, filha, alinhado, né? Lembra que eu falei? Não adianta só mentalizar, você tem que partir para ação e a gente vai casar tudo isso no workshop de sábado, ok? Então, se quer participar, me manda um direct ou corre direto no link da bio e já faz a tua inscrição, que as vagas são limitadas e a gente já tem algumas inscrições, né, Artemisa? Tô até por fora de quantas inscrições já entraram, mas já tem poucas vagas porque a gente já tem algumas pessoas inscritas, tá bom? Amores, amanhã, às 8, com a energia da realização, é isso mesmo. Amanhã, às 8h45, a gente tá de volta aqui e eu vou te contar amanhã como fazer afirmações positivas, tá? Eu vou te contar como é que a gente faz, como é que elas funcionam. Então, eu te espero aqui amanhã às 8h45. Gente, eu tava morrendo de saudade de voltar a fazer live. Eu amei. Eu vou fazer um post agora no final dessa live. Na verdade, eu vou deixar a live salva lá no perfil. E aí eu quero pedir de coração que você vai lá e deixe um comentário pra mim. Qual foi a chave que virou pra você nessa live? O que você aprendeu? Por que valeu a pena pra você ter ficado aqui essa 1h10 comigo? Tá? Posso contar com a tua colaboração? Corre lá no final e deixa um comentário pra mim. Valeu a pena por quê? Né? Qual foi a chave que virou? Qual foi o aprendizado que você teve? Porque assim eu sei que eu tô verdadeiramente contribuindo na tua vida. Combinado? A live vai ficar salva. Deixa teu comentário e compartilha com outras pessoas. Grande beijo. Até amanhã às 8h45 pra gente falar sobre afirmação positiva. Beijo, beijo, beijo. Amei ter cada uma de vocês aqui comigo. Até amanhã. Tchau!